domingo é dia de eleições. Aqui no estado, mais de 5 mil eleitores devem voltar às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos em 13 municípios. Vale lembrar aqui que o segundo turno acontece em cidades com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum candidato obteve a maioria dos votos no primeiro turno. Ao vivo lá do TRE, Diego de Vasconcelos, que você viu agora há pouco aí na reportagem sobre o Enem, traz as últimas informações pra gente. Oi, Diego, boa tarde para você. Você aprendeu a respirar lá? Aprendeu dicas de postura também? Um pouquinho, né? Tem que aprender. Márcia, boa tarde a todos, né? Nesse domingo, né, acontece o segundo turno em São Paulo. Ao todo são 13 municípios que os eleitores vão voltar às urnas. São eles: Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Sorocaba, Ribeirão Preto, Diadema, Mauá, Jundiaí, Bauru, Franca, Guarujá e Suzano. Márcia, ao todo são 15.306 sessões nos 1.485 locais de votação que receberão quase 5 milhões e meio de eleitores, Márcia. Agora nós vamos conversar com a Eliana Passarelli, que é coordenadora de comunicação aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Eliana, os documentos para o eleitor, né, votar domingo, identidade, carteira de motorista, né? Sim, o eleitor é obrigado a votar com documento de identificação com foto, então pode ser a identidade, carteira de motorista, passaporte, todos esses são aceitos. O título não é obrigatório, mas é importante que ele leve porque ajuda na localização da sessão eleitoral. Então o eleitor também é identificado pelo número do título, agiliza essa identificação. Agora, o eleitor que não votou no primeiro turno, ele pode e deve votar no segundo, né? Sim, deve votar, isso não o impede de votar agora no segundo turno, porém ele continua com débito em relação ao primeiro turno. Caso não tenha justificado ainda, ele tem que justificar, mas ele pode votar desde que o nome dele conste do terminal da urna eletrônica, não há problema algum. Agora, só para relembrar, quais são os procedimentos para justificativa? Bem, o eleitor que estiver fora da cidade, né, caso na cidade dele tenha segundo turno, ele está fora da cidade, ele tem a possibilidade de justificar no próprio dia, né? Ele vai ter um formulário disponível nesses locais. Nós temos locais no Brasil inteiro, ele vai consultar esse local pelo site da Justiça Eleitoral, tse.jus.br, comparece com o formulário, leva um documento de identificação e entrega o formulário. Caso ele esteja na cidade onde ele vota e tiver algum motivo, ele tem um prazo de 60 dias para procurar o cartório eleitoral ou mesmo pela internet, no caso de São Paulo nós aceitamos pela internet, e fazer a justificativa. Nesse caso tem que fazer prova do motivo que o impediu de votar. Então, por exemplo, um atestado médico, ao documento que comprove. O prazo também tem prazos, né, para os candidatos, né? Hoje termina a propaganda eleitoral, os debates também, mas amanhã e no domingo, quais são as regras, o que pode e não pode acontecer? Amanhã ainda os candidatos podem fazer campanha, aquela caminhada, carreata, ou mesmo uso de alto-falantes até 10 horas da noite, isso é permitido. No dia não é permitido nenhum tipo de propaganda eleitoral e a manifestação do eleitor é só aquela manifestação muito discreta, ele pode portar uma bandeira, usar um adesivo, mas não pode ficar em aglomerações para não caracterizar a boca de urna. O eleitor também não pode usar celular na cabine de votação, nada que comprometa o sigilo do voto. Lembrando, Márcia, que a votação no domingo acontece das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O voto é facultativo para adolescentes entre 16 e 17 anos, para idosos acima dos 70 anos e para analfabetos. Márcia. Ô, Diego, a Eliana está me ouvindo, né? Eliana, boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eliana, a expectativa do TRE para a divulgação dos resultados? Olha, bem, obrigada a vocês pelo convite. Por volta a umas 8 horas da noite, a gente vai ter um horário um resultado bastante expressivo. Terminar mesmo, a gente acredita que por volta das 10 horas. Muito bem, Eliana Passarelli, sempre muito gentil, muito obrigada por atender a TV Brasil. Bom trabalho para vocês, que a gente sabe que não é pouco o trabalho que o TRE tem no domingo. Diego Vasconcelos, obrigada pela participação, boa tarde, bom trabalho aí para você.